Ó, você acha que ficou bom? Peste bubônica. Uau. Gostou? Pessoal, posso apagar o primeiro quadro? Não. Aonde você tá copiando, Giovana? Eu tô ali, ó, da população europeia. Aonde? Ali. Aqui? Você tá na segunda linha ainda? Ai, ficou ruim. Tá. Caneta? Eu tenho roxo, rosa, lilás, violeta, vermelho. Pode ser azul, aquela base. Azul mesmo, tem certeza? Tem fúcsia. É, aquela azul tradicional mesmo. Ah, tem fúcsia claro Amiga, também. é só pra escrever uma frase. Quantos milímetros de espessura da ponta? É pra fazer título? Ai, Meu Deus. Amiga, pode ser essa aí, não, ó. peraí, eu vou Qualquer achar. uma. Deve estar na minha mochila. Não precisa. Você prefere com glitter ou sem? Tá, é biologia, né? Então, verde. Amiga, Peraí. pessoal, quem já copiou tá liberado, tá? Pode ir embora. Tchau, tchau, meu anjo. Até amanhã, viu?